da torcida maravilhosa que tem. E acho que essa torcida falava sobre isso, né? Essa torcida merece um time mais forte, um time mais competitivo, e acho que isso vai acontecer a partir dessa espinha dorsal, desse modelo de jogo que está sendo montado. A gente tem que, claro, pontuar a fragilidade do adversário, né? No caso ontem, o Madureira, mas a gente também tem que dizer que é um começo, que não dá para gente. Ontem não dava para ser um grande espetáculo. O mais importante aconteceu, que era a vitória. Vamos ver o que diz aqui o Devaldo. Aonde o Vasco for, tem muitos torcedores no Brasil. É isso mesmo, Devaldo. A torcida do Vasco é gigantesca, né? O Brasil é gigante e a torcida do Vasco está espalhada por todo o Brasil. A gente estima que a torcida do Vasco tem aí cerca de 18 a 20 milhões de torcedores, um número bem expressivo, a maioria deles off-Rio, claro, né? Fora do Rio de Janeiro. E isso é fundamental, importante você conseguir levar o Vasco até próximo desses torcedores. Ontem foi a Manaus, algumas vezes o Vasco já foi em Brasília. São praças que já têm uma expertise em compra de jogos, né, em compra de mando de campo, e aí eles têm lá como vender ingresso, comercializar alimentos, camisas, essas coisas. Eu não sei qual é a conta para que o clube saia com um bom cachê, com uma boa grana, e quem investiu consiga também ter lucro nessa operação. Então, sem dúvida nenhuma, onde o Vasco vai, por exemplo, eu vi o Vasco jogar em Florianópolis algumas vezes. A torcida do Vasco no sul do país é gigante, né? Em Curitiba também, apesar de que Curitiba, quando o Vasco joga lá, é contra o Curitiba ou o Atlético Paranaense. E aí esses dois times têm torcidas gigantescas. Então, eles acabam reservando um número menor de ingressos para a torcida vascaína. Mas Vasco é gigante no Brasil inteiro. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui a falar, aqui, ó, responder os superchats. Vamos ver o que disse meu querido amigo Alan Sérgio. Gostei do meio-campo do Vasco ontem. Bom, Alan, também gostei. Tietchan traz uma qualidade para o meio-campo do Vasco. A gente espera que Felipe Coutinho e Alex Teixeira melhorem a sua forma física e técnica, e se isso acontecer, eles vão ser produtivos também no ataque, né? Paulinho tem bom passe, só que não tem a profundidade, a chamada profundidade, aquele jogador de velocidade. Ontem, quem fazia isso eram os dois laterais. O Paulo Henrique, por um lado, o Piton pelo outro, e aí cruzamento. E aí que vem o problema. Por quê? Esses cruzamentos, na sua grande maioria, vinham pelo alto, e dentro da área, só o Verratti é altão, só ele tem a presença, chamada presença de área. Se for um passe direcionado no pé do Felipe Coutinho ou do Alex Teixeira, pode funcionar bastante. Mas se for um cruzamento alto, eles vão ter muita dificuldade. Então, o adversário entende, percebe isso rapidamente e deixa o jogo se desenvolver, deixa a bola chegar do lado. E aí ontem o Verratti estava muito bem marcado, tanto que no primeiro tempo ele quase não apareceu. Depois que o Vasco fez o gol, o Paulinho, um gol até com a cara do Carille, que marca forte, pressiona,
né? E houve também um pouquinho de sorte, porque desviou na defesa do Madureira e enganou o goleiro do Madureira, mas é sempre um gol importante. Depois do gol, o Madureira gostou mais um pouquinho do jogo, saiu para o jogo, e aí deu espaço para os contra-ataques. Mas eu acho que não tinha, continuava sem ter um jogador de velocidade. Esses jogadores, eles existem no elenco do Vasco. Alguns deles não vivem um grande momento técnico, ou pelo menos terminaram o ano muito mal. Eu falo do João Davi e do colombiano. E outros dois estavam machucados, que é o David, que vivia um grande momento, e o Adson, né, que ainda não retornou 100%, tá devagarinho aí retornando à sua forma física e técnica. Então, faltou alguma coisa, mas eu gosto. É um meio-campo experiente, que marca bem, que tem bom toque de bola. O que eles precisam é, quando roubar a bola, olhar para frente e enxergar lá na frente possibilidades para que eles façam passe, seja ele no pé ou seja ele em profundidade, para a velocidade dos jogadores. Em velocidade, ontem não funcionou. O Vasco desperdiçou uma série de contra-ataques por causa disso, porque o passe era mais em profundidade do que no pé. E aí não é a especialidade do Felipe Coutinho e do Alex Teixeira. Mas é um esboço de time, é uma cara, embora seja uma cara antiga, né? O Vasco começa 2025 igual ele terminou 2024. Os resultados de 2024, na minha opinião, foram muito bons, mas não o suficientes para deixar o torcedor feliz. Por isso eu concordo com um amigo que disse: gostei, melhorou, mas não o suficiente. Mudou, mas não o suficiente. Eu também compartilho dessa mesma ideia. Melhorou. Eu consigo enxergar ali no Vasco uma possibilidade de crescimento. Mas você precisa ter esses jogadores de velocidade. No caso do David, no caso do Adson, o colombiano e o chileno, que eu não quero ficar falando os nomes deles, porque parece que eu estou pegando no pé deles e não é essa a ideia. A ideia é dizer que eles não são nenhum grandes craques, mas eles estão ali no elenco. Enquanto eles estiverem no elenco do Vasco da Gama, eles devem ser usados. E eu acho que precisa desse tipo de jogador. Você pode gostar ou não, os jogadores podem estar se empenhando, se dedicando ou não, e acho que é muito cedo ainda para a gente falar sobre isso, porque foi apenas a estreia do time principal, e uma estreia com resultado ótimo. Ótimo, porque a vitória levou o Vasco à 5ª colocação e sem nenhum grande à frente do Vasco. Então, o Vasco hoje é o melhor dos grandes. Vai ter a rodada do final de semana, já tem clássico, já vai ter clássico. Então, as coisas podem serem muito positivas para o Vasco. Mas, em relação à partida de ontem, o que eu senti foi a falta desses jogadores de velocidade ao lado do campo, que, claro, eu gostaria que fosse um jogador de nome, um jogador de seleção brasileira, ou que almejasse estar na seleção brasileira, tipo Richarlison, tipo Gabriel Jesus. Sei que as pessoas devem estar me ouvindo falando: porra, Edmundo, esses caras não vêm. Mas meu sonho era que eles viessem. E se eles não forem nem procurados, eles não vão bater lá na porta do Vasco: leva aí para o Vasco, que eu quero jogar na seleção brasileira. E acho que a vitrine do Vasco
é muito boa. Eu abro mão aí de uma parte do meu salário para jogar no Vasco. Isso não vai partir deles. Isso tem que partir do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, Alan Sérgio? Grande abraço. Vamos aqui mais um superchat. Olha quem é. Nosso querido amigo Tio Zezé. Boa noite, Ed. Hoje uma live leve. A vitória foi importante e acho que o Vasco vai se classificar. Beijos e bom final de semana. Bom, Tio Zezé, um ótimo final de semana para o senhor aí. Manda um beijo para todo mundo aí em Sales. Né? Amanhã tem final da Copinha. São Paulo e Corinthians. Já é uma tradição. O Corinthians, acho que é a 19ª vez que chega à final da Copinha. Mas tem um adversário forte, um adversário tradicional, que é a equipe do São Paulo. Então, vou assistir e torcer para que vença o melhor. Hoje a live tá leve, sim, né, tio Zezé? A gente está feliz porque o Vasco ganhou, porque foi para a 5ª colocação e tudo, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Não é só porque o Vasco ganhou, porque está numa boa posição lá na tabela, que está tudo bem. Né? Acho que ainda precisa o Vasco contratar jogadores de nível técnico melhor. Precisa, né? Jogador aí do Nottingham, aí o time do Grego. O Vasco já tinha se acertado com o Nottingham, né? Com o Ramon Sousa. Pelo Ramon Sousa. Só que o jogador decidiu ficar na Europa, tá? O jogador também tinha proposta de outros clubes, tá? Aqui da América. Com alguns clubes do México, outros da Argentina. Mas o Paraguai aí, Ramon Sousa, preferiu continuar na Europa, tá? Optou por continuar aí no Nottingham. É um centroavante aí, tá? Que ajudaria bastante o Vasco. Esse jogador. Jogador aí que tá há bastante tempo aí na Europa. Ramon Sousa. Se você não viu, procure, que vai valer a pena. Ainda sobre reforços, né? Vamos falar aqui sobre a situação aí do Jean David, tá? Jean David que tá sendo procurado aí por clubes mexicanos, tá? Um deles aí é o São Luís, tá? O São Luís está interessado no Jean David. Inclusive, opta por trocar o Jean David por outro atacante, que é o John Murilo, né? John Murilo, atacante aí paraguaio. Paraguaio não, perdão, é equatoriano. Jogador aí que joga aí no São Luís. É um ponto de muita velocidade, tá? Os clubes estão conversando sobre essa situação. O John Murilo vê com bons olhos uma vinda ao Brasil, ao Vasco, tá? Já que ele tá há bastante tempo aí no América. No São Luís, perdão. Então, John Murilo, conhece? Deixa a opinião de vocês aí. Valeria a pena trocar o Jean David pelo John Murilo? Deixa a opinião de vocês aí que eu quero ouvir, certo? Ainda sobre reforços, tá? O Vasco também segue no mercado atrás de volantes, tá? A gente já trouxe aqui pra vocês que o Vasco tem tudo acertado aí com o Fernandinho. A tendência é que esse negócio seja anunciado na próxima semana, tá? O Vasco deve negociar jogador na próxima semana. E um deles é o Esforço, tá? O Esforço deve ser negociado. Alguns clubes da MLS estão interessados no jogador. Então o Esforço aí pode estar saindo do Vasco. E o Fernandinho chegando aí para substituir o Esforço. Certo? Resumo da manhã feito. Um bom dia a todos. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias. E comenta muito aí o que você achou dessas novidades, desses jogadores. Você se animou? Você acha que chega para ser titular? Quero ouvir a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários. Um bom dia e um ótimo sábado a todos.